Se você nunca viu a foto de Satanás em 3x4, tá aí. Olha como eles eram e como eles estão. Ele gosta de fazer manha ao receber a papinha. Feminismo como base, irmãos e irmãs. Ele tem um aborto, a morte de crianças dentro do ventre. Onde que isso está no meu dia a dia? Vou te dar um exemplo. Peço que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 18, versículo 20 e 35, na verdade. Adiante, a gente vai ver uma passagem aqui que Jesus está diante da corte de Pilatos. E a gente vai ver uma pergunta aqui que Pilatos faz para Jesus Cristo, que talvez você tenha ouvido esses dias. João capítulo 18, versículos 35 em diante. Quem achou, dá amém? Amém. Diz o seguinte: replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os chefes dos sacerdotes, é quem te entregaram a mim. Que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Contudo Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por essa causa eu nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: o que é a verdade? Pode fechar a sua Bíblia. Aqui Jesus está de frente de Pilatos. E Pilatos, qual era a profissão dele? Qual? A escola bíblica dominical, hein, pastor? Pilatos era um político. Ele era governador da Judéia. Então ele chega ali perante Jesus Cristo e fala: olha, quem é você? Você é rei por acaso? Aí Jesus falou: olha, tu dizes que eu sou rei, eu vim para testemunhar da verdade, e todos aqueles que ouvem a verdade, eles também estão me ouvindo. E aí Pilatos vai e fala com ele assim: o que é a verdade? Talvez você já ouviu isso, né, essa pergunta nos tempos de hoje, e talvez você fique indignado com a postura de Pilatos, né? Porque ali ele estava diante de um inocente, e mesmo assim, sem nenhum tipo de acusação, ele é levado à cruz, a pior tipo de condenação que tinha na época. E nisso, você pensa assim: mas como Pilatos fez isso? Ele olha para Cristo, não tem nenhum tipo de acusação, e o que Pilatos faz? Ele lava as suas mãos, ele toma uma posição de neutralidade diante de uma decisão. E o que acontece? Jesus, ele é condenado à prisão, ele é condenado ali à morte naquela cruz. E talvez você fique indignado, né, com Pilatos, falar: como que Pilatos é capaz de fazer isso? Se fosse eu jamais deixaria de impedir com que Jesus fosse para a cruz. Só que hoje em dia, fazendo uma analogia, muitos de nós tomamos posições muito parecidas. A gente toma essa posição diante de um professor que está falando, né, contra Jesus Cristo, e você se isenta. Afinal de contas, se você falar algo, você vai ser condenado ali por estar defendendo a Cristo. Talvez no seu trabalho seja a mesma forma. E nisso é a maneira como nós estamos vivendo hoje. Talvez uma pessoa pergunta e fala para você: por que você acredita que ter relações sexuais só depois do casamento é o certo? Aí você fala: porque eu sou cristão. E daí ele fala: mas por que você acredita nisso? Você fala: porque para mim essa aqui é a verdade. Mas por que isso é a verdade para você? Então acaba que essa pergunta que foi feita há 2000 anos atrás, ela ainda está muito consistente hoje em dia. Afinal de contas, o que é a verdade? E quando você lê a Bíblia, nós percebemos que nós somos um ser tricotômico. Nós somos corpo, alma e espírito. Como nós alimentamos o nosso corpo? Ninguém come aqui. Vocês alimentam o seu corpo como, Fred? Pequi. Eu não gosto. Quem gosta de pequi, levanta a mão. Tá bom. Perdi. Eu não sou pequifóbico, tá? Mas eu não gosto de pequi. Mas enfim, quem não gosta de pequi, levanta a mão. Uai, que isso, gente? Teve gente que levantou aí 2 vezes, ué. Se ensina ou não, né? Enfim. A gente alimenta o nosso corpo como? Comendo. Simples. Como nós alimentamos o nosso espírito? Lá na igreja meu pai chama de job. Jejum, oração e Bíblia. Nós alimentamos o nosso espírito dessa forma. E como nós alimentamos a nossa alma? Nicolas, uai, eu nem sabia que eu tinha uma alma, né?
C.S. Lewis fala que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo, ou seja, você é alma. E como você alimenta a sua alma? Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, depois de Jesus Cristo, disse o seguinte: você precisa correr atrás do conhecimento e da sabedoria, né? Como aquele que corre atrás do ouro e da prata. Agora não precisa me responder, mas responda aí para você mesmo. Você está correndo atrás da sabedoria como aquele que corre atrás do ouro e da prata? Colocando nos dias de hoje, né? Como aquele que está correndo atrás da picanha, atrás do ovo, né? Está tudo caro. Mas você está fazendo de fato isso? Não me responda. Qual foi o último livro que você leu? Se veio 3 porquinhos, você está mal. Rapunzel, esquece. Isso aí já é em outra época. Ou seja, o que está acontecendo hoje? Nós talvez estamos alimentando o nosso corpo, talvez estamos alimentando o nosso espírito, mas nós não estamos alimentando a nossa alma. E é por isso que hoje nós temos dados alarmantes. Se puder colocar aí o slide para mim, por gentileza, do número que mostra que 70%, próximo, que 70% dos jovens cristãos, próximo, 70% dos jovens cristãos que entram na faculdade, eles abandonam a sua fé logo depois. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. E eu não tenho dúvidas que não, quando chega lá na faculdade, ninguém pega uma arma e bota na sua cabeça e fala assim: deixa de ser crente. Ninguém faz isso. Mas então o que é que está acontecendo? Que os adolescentes, jovens, crianças, que estão aqui sendo formados, que vêm na escola bíblica dominical, que vêm no culto de domingo, que talvez leiam a Bíblia, que talvez façam jejum, quando chegam na universidade, eles abandonam a sua fé. Porque nós deixamos de lado Romanos 12:2, né, que fala o quê? Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Não há evangelho sem transformação de mente, amém? Então não existe essa de, eu entreguei meu casamento para o Senhor, as minhas finanças do Senhor, mas a minha mente é minha mente e minhas regras. Isso não existe. Se você, quando falou, olha, eu aceito Jesus como meu Senhor, o meu Salvador, você também entregou a sua mente para ser transformada e renovada, amém? Ou seja, quando nós falamos sobre política, e nós estamos falando de alma, o que vem na sua cabeça? Seja sincero, fala aí. Quê? Fala, gente. Corrupção, o que mais? Pode falar, seja sincero. Ladrão, obrigado, viu? Eu sou político. Estou brincando, mas eu pedi para ser sincero, né? Seja sincero. Não vem coisa boa na nossa cabeça. Por quê? A política, infelizmente, no nosso país, principalmente, foi dominada, e muitas das vezes, por pessoas que prometem e não cumprem, por pessoas de mau caráter, por pessoas corruptas, e nós ficamos com isso. Então a nossa alma ficou já pré-condicionada a quê? Não vamos falar sobre política. Porque o que é política na nossa infantilidade e artificialidade gospel? Eu sou A e eu sou B, eu sou X ou eu sou Y. Mas a política é muito mais do que uma expressão ideológica. Ela é a capacidade de você influenciar pessoas. Então o que aconteceu? A igreja disse, não vamos nos mexer com política. Só que outra pessoa começou a mexer. Porque na política tem uma característica: não existe espaço vazio. Se você não ocupar, outra pessoa irá ocupar, mas ela não vai ficar vazia. Ou seja, a igreja parou de falar sobre sexualidade para os filhos. Mas a cabeça dos filhos ficou vazia? Não. Alguém falou sobre sexualidade para elas. Não vamos tocar em assuntos sensíveis, Nicolas. Não vamos falar de divórcio. Não vamos falar sobre ideologia de gênero. Não vamos falar sobre pornografia. Ou seja, deixamos de falar sobre isso e alguém influenciou. E aí muita gente acha que isso não é política, porque não tem um político, não tem um partido, mas a política é a capacidade de você influenciar pessoas. Então o que eu vou te mostrar aqui ao longo desse pequeno tempo que nós temos, é de que existem pessoas que estão influenciando a nossa alma e infelizmente está conduzindo para longe de Cristo. E quero deixar uma coisa aqui bem clara para todos vocês. Eu
estou político, mas eu sou cristão, amém? Quem está falando aqui não é o Nicolas, deputado federal, etc. Quem está falando aqui é alguém que foi alcançado pelo amor de Cristo, que não vive sem Ele, que só está de pé pela misericórdia, pela graça dEle, e eu sou muito grato por ter encontrado o meu Senhor. Então é esse Nicolas que vai falar aqui para vocês, amém? Amém, agora sim a gente pode continuar. Passa aí para mim por gentileza, isso aqui vai ter que ser Fast and Furious, vai ter que ser Velozes e Furiosos. Primeiro cara basicamente que alimentou e influenciou muitas almas, chama-se Karl Marx, e eu quero falar uma coisa só dele. Ele trouxe uma ideia de luta armada, ou seja, para ganhar as coisas e ter uma perfeição na sociedade, é necessário ter luta armada, lembra disso? Uma revolução armada. Só que o tempo foi passando, eles foram percebendo que isso não estava dando certo, e aí anos depois, vem dois tipos de pessoas que evoluíram essa teoria, ou seja, se antigamente a revolução era armada, agora a revolução vai ser cultural. Então, lá, passa por gentileza, lá em 1930, você tem diversos estudiosos, pesquisadores, filósofos, como Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Horkheimer, pessoas que fizeram o quê? Sentaram, estudaram e falaram, opa, achei um jeito de influenciar as pessoas através da cultura. E um deles, para encurtar a história, chama-se Herbert Marcuse. Ele olhou para a sociedade norte-americana, que eles eram da Alemanha, e eles disseram o seguinte, olha, as mulheres norte-americanas são oprimidas, porque elas são oprimidas sexualmente. Então nós vamos dar uma solução para essas mulheres. Nós vamos dar legalidade sexual para elas, ou seja, seja livre na sexualidade e você vai ser liberta. 30 anos depois, você tem os anos 60 ali nos Estados Unidos, que foi um país, pastor, fundado por cristãos, pessoas que tinham, como Abraham Lincoln dizia, a Bíblia e a Constituição como um norte de vida. Então os Estados Unidos é a maior nação cristã do mundo, e nessa nação cristã, somente 30 anos depois que esses estudiosos pararam para poder estudar e fazer uma revolução cultural, a sociedade americana já tinha aumento de doenças sexualmente transmissíveis, aumento de gravidez precoce, de consumo de drogas. Nós tivemos ali o aumento, de abortos ali nos Estados Unidos, ou seja, em apenas 30 anos, eles conseguiram modificar uma sociedade. Mais ou menos ali no mesmo tempo, você tem esse cara aí, Antônio Gramsci. Se você nunca viu a foto de Satanás em 3x4, tá aí. Quem que foi esse cara, Nicolas? Esse cara, ele está mais no seu dia a dia do que você imagina. Sabe por que é o erro, nós como cristãos? É porque a gente se arrepia, mas a gente não quer transformação de mente. A gente acha que é muito pesado estudar, a gente acha que é muito pesado ouvir algo mais concreto, a gente acha que é muito pesado conhecer o seu inimigo, mas se você não conhecer o seu inimigo, como você vai combatê-lo? Me diz. Você como técnico, você vai jogar contra um time que você não conhece, qual tática que você vai usar? Qual a defesa que você vai utilizar? Você não sabe. Então o que nós estamos vendo aqui hoje, são os inimigos da tua alma. E Antônio Gramsci, ele trouxe uma coisa, ele falou assim, olha, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão matando cristãos, estão infiltrando nas igrejas, quebrando, matando e destruindo igrejas, mas o que vocês têm que fazer é o contrário. Vocês não podem matar os cristãos, porque você mata um cristão, e o que acontecia? Fortalecia a fé do outro, porque para nós morrer é lucro. Você não sabia, surpresa. Ai, Nicolas, eu amo tanto a minha vida. Pois é, isso aqui é muito passageiro. Então a Bíblia fala que para nós morrer é lucro. Então ele entendeu, não adianta matar um cristão, porque isso fortalece a fé do outro. Não adianta perseguir a igreja, porque a igreja era perseguida e ia para debaixo dos porões e continuava e só crescia. O que era necessário fazer então? Ao invés de destruir, você vai se infiltrar nelas, porque pior do que uma mentira é uma falsa verdade. Aquilo que parece verdade, você cai com mais facilidade. Então se alguém te promete uma coisa, vai acontecer isso, e não acontece, mas parece verdade,
você cai naquela mentira. Então o que Antônio Gramsci trouxe? Uma ideia de, não vamos ter o domínio do Estado igual está acontecendo não. Ele criou algo chamado hegemonia cultural. Lembre-se dessa palavra, hegemonia cultural. Sabe o que isso significa? Domínio psicológico das massas. Ou seja, Antônio Gramsci entendeu que você era uma alma. A gente não era somente isso aqui, não. Ele precisava modificar a tua alma, e foi aí que a coisa virou. Depois disso, em todos os lugares, antes você sabia quem era o inimigo, agora você já não sabe quem é mais. Você tem pessoas, pastores hoje em dia, que com a Bíblia debaixo do braço, afirmam ser, eu sou cristão e sou de esquerda. Tudo bem, você é uma bola quadrada. Ou você não sabe nada sobre comunismo, ou você não sabe nada sobre o cristianismo. E sabe por que hoje em dia muitos cristãos têm nojinho, sensibilidade de discutir isso? Porque não foi você que morreu lá na Polônia, perseguido por eles. Porque não foi você que morreu nas mãos de Stalin. Porque não foi você que morreu nas perseguições em toda a Europa. Não foi você que morreu lá no Coliseu. Porque senão você sentiria os mártires cristãos da igreja primitiva. Porque hoje é muito fácil chegar e falar, eu sou cristão, e o mundo inteiro te amar. Mas nós não fomos chamados para poder ser adorados por esse mundo. Nós somos chamados de fato para ser perseguidos por esse mundo. E aí que está o pulo do gato. Esses caras entenderam isso. Vamos então, ao invés de persegui-los e matá-los, nós vamos entrar dentro deles e vamos modificar tudo. Então o primeiro inimigo que nós temos hoje, e eu vou mostrar ali, ele pode passar, que meu tempo é curto, pode passar, deixa aí para mim. Ativismo, parece um código do GTA, né? Ativismo LGBT, eu vou meter aí. Isso é uma das coisas que tem alimentado as nossas almas, que diz respeito à nossa sexualidade. Ou seja, quando se trata desse tema aqui, você tem que ter um cuidado em diferenciar o homossexual do ativista LGBT. São coisas completamente diferentes. Um quer uma aceitação e o outro quer uma imposição. Ou você concorda comigo, ou senão você é um transfóbico, um homofóbico, um fascista, um taxista, um ciclista, um maratonista, um monte de ista. Isso não é aceitação, isso é imposição. Ou seja, por que nós precisamos falar a respeito disso, Nicolas? Porque quem criou o sexo e a sexualidade não foi o diabo, foi Deus. E Deus não é um Deus de aleatoriedades. Ele não falou assim, eu vou criar o homem assim, e vou criar a mulher assim, e seja o que Deus quiser, seja o que eu quiser, né? Ele que criou? Não. Deus, ele é um Deus que de fato ele tem finalidades. Ou seja, você aí, homem que está sentado ao lado de uma mulher, você tem mais de 6.000 diferenças biológicas e psicossomáticas com a pessoa que está em você, ao lado de você, do sexo oposto. Nós nos complementamos. E por que hoje há muita dificuldade da igreja em tratar sobre esse tema? Porque primeiro, é um tema que se você falar, você vai ser perseguido e cancelado. E hoje a gente criou um bando de cristão Nutella que só quer ser amado pelo mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, hoje tem cristão com medo de afirmar que só existem dois sexos. E isso quem diz não é eu, não é o pastor Marco Feliciano, é a Bíblia. A Bíblia diz que eu criei o homem e criei a mulher, ponto. Nicolas, por que isso é tão importante ser dito? Eu vou explicar por quê. Porque quando você não estabelece aquilo que Deus criou, e você passa a dizer que é aquilo que uma outra pessoa de fora da Bíblia pode modificar a criação dele, você passa a ser o Criador e não Cristo, e não Deus. Ou seja, nós temos capacidade para poder indicar um louvor. Você sabe as tretas gospels todas. Pastor não sei o que, pode ou não pode, pastor mirim, king the power, todas as tretas você sabe. Aí você sabe de cor. Mas se chega uma pessoa para você e fala assim, Nicolas, fulano, eu sou homossexual, preciso de orientação, você consegue me exortar quanto a isso?
Você não sabe, porque você é preguiçoso. Você quer ter arrepio, mas não quer ter transformação de mente. E qual é o papel da igreja? Não orientar essa pessoa, para depois chegar uma pessoa e ir lá e orientar ela, não conforme a orientação bíblica do testemunho vivo de Cristo. E você acha que isso não é ser cristão, por quê? Porque você não liga para a sexualidade dos outros, porque você está muito preocupado em cuidar de si mesmo, horas. Ou seja, um erro, e quero puxar aqui a orelha de todos nós, é o seguinte: sabe por que muitos de nós não conseguimos alcançar essas pessoas? Porque a gente se coloca num pedestal maior. Eu sou hétero, você é homossexual, você vai para o inferno, eu vou para o céu. Posso falar uma coisa, irmãos? Heterossexualidade não é sinônimo de santidade. Vou repetir: heterossexualidade não é sinônimo de santidade. Não é porque você é homem, é porque você é mulher, que você vai para o céu. Sabe por quê? Porque assim como o homossexual, a Bíblia condena isso e diz que isso te afasta do propósito de Cristo, o adultério também, a mentira também, a preguiça também, sabia? A gula também, a fofoca também, tudo isso. Ou seja, você está medindo a Bíblia como uma régua para o pecado do outro ou para o teu pecado. Por isso que nós não estamos discutindo sobre isso. Agora, voltando sobre quem está influenciando as suas almas, eu não estou falando simplesmente de quem é homossexual, isso aí é uma outra história. Eu estou falando dos ativistas LGBTs. E aí eu quero passar um vídeo aqui só, que não é o primeiro, é o segundo, tá? Que foi numa comissão de direitos humanos, pastor Marco Feliciano, lá na Câmara. Isso tem 12 anos, e vocês vão ver o que eles já estavam falando sobre sexualidade infantil. Aí não sou eu que vou falar, eu quero deixar para eles falarem. Manda bala. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. Poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião, tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã nesse sentido positivo, talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Não vão conseguir mesmo não, amém, irmãos? Amém. Mas infelizmente eles estão. Eles estão porque, como eu disse anteriormente,
A gente tem batalhado, a gente, enfim, tem se levantado, mas eu não acredito que uma nação com mais de 60% de cristãos ainda tenham pessoas que se perguntam, mas o que tem um homossexual numa parada LGBT lá em São Paulo se colocar como Jesus Cristo na cruz? Qual que é o problema? Nicolas, qual que é o problema da Porta dos Fundos zoar, brincar com Jesus Cristo, colocando ele como uma criança que frequenta prostíbulos? Deixa para lá. Isso daqui é a intenção deles. Mas graças a Deus, ano retrasado, eu fiz parte da Comissão de Direitos Humanos, juntamente com o pastor Marco Feliciano, e eu posso garantir para os senhores que enquanto nós estivermos lá, e nós estivemos, não passou nenhuma pauta que afronte a nossa fé, a nossa família, os nossos valores durante todo o ano. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A segunda influência que tem ido em muitas almas hoje chama-se ideologia de gênero. Esse rapaz do seu lado esquerdo, ele quando criança está se vestido como uma menina, e ao lado direito ele também, mas na adolescência como já um menino. Esse menino chama David Heimer. Ele tem um irmão gêmeo, e quando ele nasceu, houve um erro ali na cirurgia, e o médico queimou o seu órgão sexual, e aí os pais ficaram desesperados, sem saber o que ia acontecer, e na época tinha um doutor chamado Dr. John Money, e ele era um sexólogo e adepto à ideologia de gênero. Os pais chegaram para eles e falaram, olha, o que nós vamos fazer? Ele orientou esses pais dizendo o seguinte, já que ele não tem um órgão sexual masculino, basta criá-lo como uma menina, que ele vai se tornar uma menina. E foi assim que eles fizeram. Para encurtar a história, que a história é muito, mas muito triste, esse médico chegou a ponto de fazer esses dois irmãos ficarem em posições sexuais, como se um fosse uma mulher, o outro fosse um homem. Assim eles foram crescendo. Na adolescência, o David Heimer, ele teve uma crise de identidade. Os pais contaram para ele o que aconteceu, e aí ele passou a se vestir como um homem, se comportar como um homem, e ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: era-me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir, comportar ou agir como uma garota. Eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina, você apenas sabe. Para resumir a história, esse garoto acabou casando, mas logo depois cometeu suicídio. O seu irmão morreu de overdose, o seu pai, alcoólatra, e a sua mãe desenvolveu uma depressão profunda. Uma família completamente destruída por um experimento, por uma ideologia que é muito perigosa, e muitas pessoas não sabem qual é o perigo por detrás disso. Nicolas, qual é o problema da pessoa se sentir algo? Nenhum. Você pode sentir o que você quiser. Inclusive, aqui nessa igreja eu não vi nenhuma placa, só pode entrar, não. Qualquer pessoa pode entrar nessa igreja. Mas como diz um pastor, Malafaia, que ele diz, olha, a igreja, ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. E a ideologia de gênero não é algo que pode estar dentro das nossas igrejas, porque ela esconde um perigo muito sério, na qual aquilo que eu me sinto, eu me torno. Não tem nenhum problema você se sentir nada, irmão, mas o problema é quando você passa a impor o seu sentimento a mim. Tem pessoas que se sentem, por exemplo, uma vampira, e aí? Tem que tratar ela como uma vampira agora? Passa aí para mim, por gentileza. Tem pessoas também que se sentem um homem gato. O objetivo dele é se tornar um homem gato, né, cruzado com um felino ali. Cometeu suicídio em 2012, olha lá, olha como eles eram e como eles estão. Imagina, né, você, né, menina aí solteira, fala, amiga, eu estou precisando de alguém, assim, um varão bonito, sabe, um cara assim. Aí você fala, não, eu tenho um amigo para te apresentar, ele é muito gato. Aí ele aparece. Toma cuidado, coloca lá. Tem um terceiro ali, ó, homem bebê, é o Stanley. Ele se sente um neném, e ele tem a Sandra que cuida dele, e ali, ó, mesmo pesando mais de 150 quilos, ele gosta de fazer manha ao receber a papinha. Atualmente ele busca uma mãe em tempo integral para cuidar dele. Claro, a Sandra deve ter desistido de cuidar dele, né? Ou seja, ele se sente uma criança. Quem é você para dizer que ele não é? Tem mais um.
Tem também brasileiros, que isso não é só lá fora não, que se auto-intitula os littles, né, os pequenos, que eles, enfim, usam fralda, né, ali com a chupeta, usam ali, né, o ursinho de pelúcia, e eles falam, nossa, seria muito legal se a gente pudesse regredir de idade num parque ou numa praia. Mas isso, qual é o perigo disso? Eu vou te explicar. Quer dizer que um princípio de aquilo que eu me sinto, eu me torno, é obrigatório, certo? Então tá bom. Se aquele Stanley que se sente uma criança, ele tiver relações sexuais com uma criança, é pedofilia? Sim ou não? Você viu que nem tanto todo mundo respondeu, né? É pedofilia, sim ou não? Sim. Graças a Deus. É pedofilia. E se uma vampira, tem alguma pessoa advogado aqui, direito, algum advogado, eu juro que a pergunta é simples. Senhor, qual é o seu nome, perdão? William. Qual o artigo do Código, falei que era simples, mas é. Qual o artigo do Código Penal e o que acontece quando uma mulher vampira mata uma pessoa? Qual que é a pena para uma vampira? Ah, não sei, né? Porque não tem, né? Ou seja, se a realidade não é aquilo que eu atesto, a realidade é tudo aquilo que eu sinto. Por que vocês não dizem que isso aqui é uma bola? Porque não é. Oh, que gênios! Porque não é. Por que vocês não falam que eu não tenho 2 metros de altura? Essa risada machuca. Não precisa fazer isso. É só falar, você não tem, né? Mas tá bom, que é humilhar pequenofóbicos, né? Imagina se você está aí fazendo dieta, você que está fazendo dieta, esquece isso, amiga. É só você segunda-feira falar, ai, estou me sentindo com 4 quilos a menos. Ah, não dá glória a Deus não vai funcionar não. Não para de comer para você ver igual um jabuti, para ver se não vai emagrecer. Agora, não adianta. Ou seja, a realidade não é aquilo simplesmente que o interlocutor, né, te impõe. É aquilo que de fato é. Mas, Nicolas, onde que isso pode chegar? Eu vou passar um vídeo aqui, ele é 30 segundos, que mostra uma conversa de 2 crianças falando sobre Jesus Cristo. Presta atenção. So big about God. So everyone in the world loves him, but not me. I don't know. Yes, you do. I don't know. I don't know about him. So, that's him. Number 1. Jesus. Yes, that's him number 1. So, Violet. Yes. I'll give up. He's bi and non-binary. I know that. And that teach too. Do they teach you that at school? Yes. Oh, that is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? We learned it at school. That's a lie. Because he loves everyone in the world. Okay, and why is he non-binary? Because he wears a dress and he's a man. Basicamente são 2 crianças dizendo que Jesus Cristo, ele é nem homem nem mulher porque ele usa um vestido, e que ele é bissexual porque ele ama todo mundo. Aí eu te pergunto, se nada é verdade, se nada é concreto, por que isso aqui se torna a sua verdade? Por que eles vão atestar que isso aqui é verdade? Se para ele não for verdade, isso aqui se torna uma mentira? Claro que não. Mas crianças sendo deturpadas sobre a identidade de Jesus Cristo não nos comove. A gente não liga, porque isso é para um político lutar, isso é para o pastor brigar, isso é para o deputado aqui da igreja falar. Não, a política não é somente uma expressão ideológica ou partidária, ela é uma capacidade de você influenciar pessoas. Então existem hoje professores, mídia, televisão, humoristas, youtubers, influenciadores, dizendo para o seu filho que Jesus é gay, é bissexual, ele é travesti. Mas nós precisamos dizer que Jesus não é isso, que Jesus ele é o alfa e ômega, Jesus ele é o princípio e o fim, Jesus ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, esse é aquele que morreu por você.
Agora, quem vai ouvir se não há quem fale? Nós nos omitimos sobre aquele que morreu por nós. A identidade de Cristo está sendo deturpada e nós não movemos um sentimento do nosso coração para poder falar qual é a verdadeira identidade de Cristo, sendo que Ele é o nosso melhor amigo. Ninguém do mundo morreu por você, ninguém no mundo enfrentou uma cruz e uma coroa de espinhos, humilhações, mas Ele fez isso por você. Mas nós não ligamos, porque o nosso coração está muito distante do trono. Terceiro arma que o inimigo tem influenciado, e eu vou passar bem rápido nisso daqui, influenciado principalmente as nossas mulheres, as almas delas, chama-se feminismo. Feminismo como base, irmãos e irmãs, ele tem um aborto, a morte de crianças dentro do ventre. Mas isso todos nós já sabemos, e óbvio que a igreja é contrária ao aborto, amém, irmãos? Amém. Só que eles são muito astutos. Eles sabem que isso não vai nos pegar, afinal de contas nós somos contra o aborto. Ninguém aqui é a favor de colocar uma injeção de potássio no coração do seu filho para gerar nele uma parada cardíaca e ele morrer e depois tirar, porque assim que é o aborto, tá? Não desaparece num piscar de olhos não. Ou se não, cortar os braços e as pernas e puxar a criança, ou se não, tomar um remédio para dissolver ele dentro da barriga. Não, nós não somos a favor disso, mas o objetivo disso é destruir a família, porque Deus fala que filhos são o quê? Herança do Senhor. E o que é herança? É aquilo de melhor que você pode pensar para dar para os seus filhos. Pensa na melhor coisa que você pode deixar para os seus filhos aí, pensa aí. Talvez dinheiro, seu legado, né, também é importante, bens, uma casa, enfim, história, né, para ele saber quem você é. Então Deus, na sua imensa sabedoria, onisciência, Ele falou assim: a minha herança, aquilo que eu vou deixar para os meus filhos, são filhos. Se você entra hoje dentro de uma universidade, e estou para te dizer que até dentro de uma igreja, se você pergunta assim para as mulheres: quem quer ter filho aqui? Algumas vão levantar a mão e vai falar: depois que eu fizer uns 30 anos, porque assim, Nicolas, a maternidade, a gravidez, ela muda muito o corpo. E assim, eu estou querendo fazer uma viagem para Cancún, e o meu corpo, assim, sabe, eu não posso. Eu tenho que, sabe, postar uma foto lá no meu Instagram de biquíni. O Senhor é meu pastor. Aí o que acontece? Sutilmente, eles não estão colocando o aborto, porque você vai rechaçar rapidamente. Mas sabe o que ele faz com você? Te desestimula a ter filhos. Aí eu te pergunto: você já orou pedindo direcionamento para o Senhor, amém? Amém. Sobre quem você iria casar, amém? Eu orei, irmãos. Falei, vai filho, para eu conseguir uma loura do olho azul foi muita oração. Joelho no chão, tá, varão solteiro que tá aí, não acha que é fácil não, filho. Orei. E Deus me mandou uma lá do interior do Espírito Santo, sabe? Lá assim, lá longe. Mas consegui. 2 anos de casado, 2 filhos. Jogador bom faz gol rápido, tá? 2 anos, 2 filhos. Aí eu te pergunto: você já orou pela sua família? Perguntou para Deus: Senhor, é para eu mudar de profissão ou não? Deus, é para eu me relacionar com essa pessoa ou não? Aí eu vou te perguntar: você já orou perguntando ao Senhor, aquele que sabe de todas as coisas, quantos filhos Ele quer te dar? Você pergunta, talvez você ora até pela roupa que você tem que ir na igreja, mas você não ora pela herança do Senhor. Ah, Nicolas, mas eu vou ficar fazendo filho, e aí, como é que funciona essa coisa? Eu nunca orei para o Senhor para Ele me dar 7 filhos. É um desejo do meu coração, de fato, é um desejo, mas eu nunca orei. Eu ouvi um misericórdia aqui, eu não vou nem ver quem falou isso. Eu estou explicando uma coisa aqui, alguém falou misericórdia, dá misericórdia, Senhor. Nisso, eu nunca orei para Deus, falei: Deus, me dê 7, por mais seja o desejo do meu coração. Sabe como eu orei para o Senhor? Deus, a quantidade de filhos que o Senhor quiser dar para mim,
eu estou grato ao Senhor. Sabe o que isso significa? Dependência dele. De que se Deus me der uma filha, foi o que o Senhor quis me dar, uma filha. Se o Senhor me der duas, amém. E se o Senhor quiser trazer a minha filha para os céus, amém. Porque somente o Criador pode alterar a criação. Eu estou te pedindo só para você refletir e orar sobre isso, sabe por quê? Tem uma frase do Jordan Peterson que tocou meu coração. Ele diz o seguinte: olha, eu nunca vi pessoas se arrependendo por terem tido muitos filhos, mas eu sempre vi pais se arrependendo por terem tido poucos filhos. Aos poucos, nós estamos colocando como a maternidade como a coisa mais pesada do mundo. Mas engraçado, né? A gente dedica horas para o nosso trabalho, anos. Nós dedicamos anos para a nossa faculdade e foi fácil? Não foi. Fica até de tarde para poder fazer coisas para os outros. Nós dedicamos horas vendo seriado. A gente fica horas dedicando para o nosso corpo, academia, maratona, tem que ficar saudável, mas a gente não quer dedicar a nossa alma, o nosso espírito para treiná-lo, para cuidar de uma vida. Ter filhos não é somente criar uma pessoa, é criar uma alma e direcionar ela para o céu. Tem um filósofo que chama Eric Voegelin, que ele diz o seguinte: a crise da modernidade é uma crise espiritual disfarçada de crise política. Tem muito pai aí e mãe que está transferindo a educação dos seus filhos para a escola, para a universidade, até mesmo para um político. Manda uma mensagem encaminhada para o filho e fala: vê aí. É assim que você trata a herança do Senhor? Lamento te informar, o problema do Brasil não é o PT, o problema do Brasil não é o Lula, o problema do Brasil não é a esquerda não, é você pai que é frouxo, é você pai e mãe que não tem sido sacerdote dentro do seu lar, que tem perdido mais tempo em ficar vendo vídeo de TikTok e vídeo de WhatsApp o dia inteiro, e não tem se preocupado em alimentar a sua alma sobre virtudes, te conhecer, de estudar sobre matrimônio, de poder estudar, para poder orientar o seu filho sobre paciência, longanimidade, porque os frutos do Espírito que eu nasci e ouvi durante toda a minha infância, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso sumiu da igreja, porque virtudes já não importam mais. O que importa é se o meu filho está vindo bem vestido para a igreja, se ele está com um tênis bom, se ele está sabendo a música, se ele está, enfim, fazendo qualquer outra coisa, mas tudo menos cuidar dos seus filhos. A culpa também é nossa. A próxima pode passar. A próxima arma que tem alimentado e tem influenciado as nossas almas, deixa aí para mim, que as mulheres já deram um sorriso, chama masculinidade frágil. Muitas mulheres são cooptadas pelo feminismo, mas existe um porém. A Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa aos homens no casamento. Amém, mulheres? Foi fraco. Amém, mulheres? E pede para os homens serem o cabeça da casa e amando a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Amém, homens? Dando a vida por elas. Amém, homens? Foi forte do mesmo jeito. Amém. Amém, homens, né? Porque responsabilidades diferentes, deveres diferentes. A Bíblia pede para a mulher ser submissa ao homem, mas pede para o homem amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, ou seja, dando a vida por ela. Você, homem, tem que dar a sua vida pela sua mulher, se for necessário. Só que muitos homens e muitas mulheres têm um errado significado sobre submissão, como se fosse escravidão, como se fosse submissão à mulher. Hoje tem jogo de futebol, eu quero minha comida pronta agora. Isso não é submissão. Submissão significa estar submisso a uma missão maior. Mas aí eu te pergunto, qual mulher vai ser submissa a um homem que não tem missão? Nós estamos criando homens fracos, fracos no caráter, fracos na comunhão com Cristo, e nós jogamos eles lá no mundo, e os mesmos próprios homens que estão aqui, com as suas bocas adorando a Cristo, quebram corações lá fora. Você acha que essa mulher vai ter uma visão real sobre o que é masculinidade? Nunca. Porque se um homem dentro da igreja quebra o coração dela, destrói os sentimentos dela, usa ela, o que um homem lá de fora não faria?
Então que mulher vai ser submissa a um homem que não tem missão? Qual é a sua missão, homem? A missão lá do mundo muitas vezes é ridícula, né? É pagar um combo na balada, é beber, é impressionar com um carro. A gente acha isso ridículo, né? E de fato, eu acho. Mas qual é a nossa missão dos homens aqui na igreja? A nossa missão como cristão, você como homem, você está preparado para um casamento? Você tem dedicado o seu tempo enquanto solteiro para se preparar como homem, para poder enfrentar e cuidar e proteger e prover uma mulher? Ou você está preocupado com um joguinho? Você está preocupado em, quando termina o culto, né, manda, boa noite, amor, encaminhar para o amor, 1, 2, 3, 4, 5, encaminhado, aqui pegar, pegou, né? Não é assim. Então, aqui especificamente, tratando sobre isso, sobre os homens, você percebe que muitos homens caem em algo agora, né, que, enfim, pode ser tanto para um lado quanto para o outro, né? Foi o que eu disse sobre a mentira ser pior, a falsa mentira, a falsa verdade ser pior do que a mentira, né? Tem um homem que está lá e fala, quero procurar uma varoa, e ele vai lá no direct do Instagram dele, e vai passando, aí tem uma que manda, né, imagina, você olha assim, deixa eu pensar numa mulher muito bonita assim, que todo mundo acha bonita, a Megan Fox, a Megan Fox te manda uma mensagem, fala assim, you are beautiful. Você fala, que? A Megan Fox me mandando mensagem que eu sou bonito, tá amarrado, é o capeta, é o sete pele. Você faz o que? Bloqueia, beleza, aí você continua, aí tem uma que tá assim, boa noite varão, você fala, é essa, falou varão é crente, aí você vai no Instagram dela, né, aí tá lá, fulana, Goiânia, você fala, opa, 20 e poucos anos, opa, meu número, cristã, opa, e embaixo, capricorniana. Você fala, nossa, mas eu vou continuar, vai que dá certo, né? Aí você vai ver, tem a clássica fotinha, né, de biquíni com versículo, né? Acorda, fotinha de café com Deus Pai, depois academia com o capeta, né? Toma o café com Deus Pai, academia com Satanás, né? Esse é o pack do que você bateu o olho, foge, bateu o olho, sai fora, é problema. Ou seja, uma mentira parece uma verdade. Enfim, tomem cuidado com isso. Prosseguindo aqui para o final, que eu tenho mais alguns minutos, vou ser pontual. Você pode parar para pensar, Nicolas? Tá, eu entendi que uns caras criaram teorias que influenciaram a nossa alma, mas eu estou com dificuldade para ver isso no meu dia a dia. Onde que isso está no meu dia a dia? Vou te dar um exemplo. Há anos atrás, pode passar por favor, há anos atrás, foi lançado uma série chamada Gambito da Rainha. Basicamente é uma série sobre uma menina que joga xadrez, beleza? Aí olha só os dados disso. A procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% no eBay, num site de vendas. O livro que inspira a série virou o mais vendido, né, best-seller, 37 anos depois que ele foi lançado. Mais de 62 milhões de lares em todo o mundo assistiram a série. A busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. E o número de jogadores no site, que era para jogar xadrez, aumentou 500%. Aí eu te pergunto, se eles estão fazendo isso com xadrez, o que eles não estão fazendo sobre sua sexualidade, sobre sua sensualidade, sobre o que é certo, sobre o que é errado? Teve tem uns anos, que uma menina transcristã, ela se sente cristã, mas não é, ela postou assim no Twitter: terminei de ver a série Lúcifer, o que indicam? Eu respondi: jejum e oração, né? Nicolas, onde que isso está no meu dia a dia? Você liga a televisão e você não percebe. Você está colocando pornografia dentro da sua casa. Não vou nem falar de novela aqui, irmãos, porque se você vê novela, sério mesmo, é o beabá. Só que a novela ficou para trás, né? Hoje tem a série, que pode falar, está quase no nível ou pior. Mas lá na novela, pelo menos a brasileira,
O adúltero é o garanhão da novela, é o mais lindo, é o bonito, que pega todo mundo. A traficante é a Juliana Paz, linda, maravilhosa, né? Glamour do crime. Você vai ver o cabeleireiro, é sempre o homossexual, gente boa, que todo mundo gosta. A crente é a careta de coque, chata, né? Boba, né? Caricata. Ou seja, através da cultura, eles estão mandando para você várias mensagens sobre o que é certo, sobre o que é errado. E aí eu vou te perguntar, quando você escuta uma música hoje em dia, alguma música hoje no Brasil, tá? Tirando a música cristã, e olhe lá, ela traz algum sentido de vida, né? Então o que a gente escuta não traz sentido de vida. O nosso vocabulário é chulo, porque a gente se amolda aos padrões do mundo. Porque lá eles se vestem de uma forma, a gente se veste da mesma forma. Lá eles começam a fazer um dialeto, uma gíria, a gente começa a falar a mesma gíria. Se lá fora a moda é andar com a roupa larga, a gente anda com a roupa larga. Roupa curta, né? Quem copia quem no final das contas? Quem influencia quem? Ou seja, o nosso dialeto, o nosso vocabulário de cristão se torna um vocabulário de lá. O que nós colocamos diante dos nossos olhos não tem influenciado a nossa alma positivamente, pelo contrário, tem destruído a nossa alma. Nicolas, a sua palestra sobre o cristão e a política, eu jurava que você ia falar do Bolsonaro, eu achei que você ia falar do Lula, tá amarrado? Eu achei que você ia falar do STF, em que a gente tem que votar no que vem. Irmãos, uma das coisas que me chateou muito no final de 2022 foi o seguinte: a pergunta que eu mais ouvi, e principalmente de cristãos, foi a seguinte, logo após as eleições, foi: Nicolas, nós temos esperança? Eu falei, mas é claro, a minha esperança veio há 2000 anos atrás, ela morreu numa cruz, ela ressuscitou, ela nos deu vida nova, essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança. Nós, irmãos, não somos movidos por eleições, nós somos movidos por gerações, geração de Abraão, de Isaac, de Jacó. O mesmo Deus, o mesmíssimo Deus que fortaleceu Davi para poder lutar contra um Golias, é o mesmo Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que fortaleceu Josué: seja forte e corajoso, não tema nem desanime, porque eu sou o teu Deus. É o mesmo Deus que está aqui hoje. E esse versículo antes tem: isto é uma ordenança, é uma ordem. Ou seja, nos resta obedecer. O que eu vim aqui falar essa noite para vocês foi sobre propósito, foi sobre a sua capacidade de influenciar, e quem você está influenciando, e quem está também te influenciando. Eu tenho muitas dores no meu coração quando eu olho para a igreja hoje do Brasil, muitas dores. Eu me seguro, eu não falo, eu não me manifesto, mas irmãos, minha paciência um dia vai acabar, e um dia eu vou começar a falar, mas vai sobrar para muita gente. Sabe por quê? Porque eu não sou nenhum justiceiro, nenhum porteiro do céu, mas eu sou corpo de Cristo, e cada parte do corpo tem uma função. A mesma mão que apacenta, a mesma mão de Davi que cuidou das ovelhas, matou um leão e matou um urso. O que eu quero dizer com isso? Nós fomos chamados para poder influenciar essa geração e não ser influenciado por ela. O cristão por si só, etimologicamente, é um pequeno Cristo, ou seja, nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados, nós seremos cancelados, mas que grande glória há nisso, que grande honra ser perseguido por Cristo. Ou seja, o que está movendo o nosso coração? São gerações ou meramente de 2 em 2 anos? A política que eu quero falar aqui para vocês é uma política de propósitos. Vamos influenciar essa geração, vamos, nos transbordar para poder conseguir orientar uma pessoa que está prestes a morrer. Vamos, você mulher,
Estudar não somente para você ser inteligente, mas você servir os outros, cuidando de mulheres em vulnerabilidade. Para você, mulher, ajudar mulheres a não abortarem. A você, homem, a ajudar homens que estão com dificuldades também de abuso sexual, com homens que estão com dificuldade com a sua sexualidade. Este é o papel da igreja, de amar, de apacentar, de dizer a verdade, de enfrentar, de realizar o bom combate. Se não for inscrito, inscreva-se.